Capítulo 5. Em cada estágio de sua prisão, eles souberam ou pareceram saber em que lugar estava do edifício sem janela. Talvez a pressão do ar fosse um pouco diferente. As celas onde os guardas o espancaram ficavam abaixo do nível do chão. A sala onde foi interrogado por O'Brien ficava no alto, perto do telhado. E o lugar onde se encontrava naquele instante ficava em um subterrâneo muito profundo, tão fundo quanto se poderia chegar. Era maior do que a maioria das celas em que estivera, mas ele mal reparou no entorno. Observou apenas que havia duas pequenas mesas bem à sua frente, cada uma coberta por um tecido verde. Uma estava a apenas 1 ou 2 metros dele, e a outra ficava mais distante, perto da porta. Tinha-o amarrado muito ereto em uma cadeira tão apertado que não conseguia mexer nada nem a cabeça. Uma espécie de almofada prendia a nuca e o forçava a olhar reto para a frente. Por um momento ele ficou sozinho, depois a porta se abriu e O'Brien o abriu. Uma vez você me perguntou o que havia na sala 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todo mundo sabe. O que tem na sala 101 é a pior coisa do mundo. A porta se abriu de novo. Um guarda entrou carregando uma coisa feita de arame e uma caixa ou cesto. Pousou-a na mesa, mais distante. Por causa da posição de O'Brien, Winston não conseguia ver o que era. A pior coisa do mundo varia para cada um, disse O'Brien. Ser enterrado vivo, morrer queimado, afogado, empalado ou 50 outras mortes. Em certos casos é algo bem corriqueiro que nem chega a ser mortal. Ele se moveu um pouco para o lado, de modo que Winston teve uma visão melhor do que estava sobre a mesa. Era uma gaiola oblonga de arame com uma alça no topo para ser carregada. Na parte da frente havia uma coisa parecida com uma máscara de esgrima, com a parte côncava para fora. Embora estivesse a 3 ou 4 metros, ele conseguiu ver que a gaiola era dividida no sentido do comprimento em 2 compartimentos e que havia algum tipo de criatura em cada. Eram ratos. No seu caso, continuou O'Brien, a pior coisa do mundo, por acaso, são ratos. Uma espécie de tremor premonitório, um medo que ele não sabia ao certo do que, cruzou sua mente assim que teve o primeiro vislumbre da gaiola. Mas apenas agora o significado do anexo frontal semelhante à máscara se tornou subitamente claro. Suas entranhas pareceram virar água. Você não pode fazer isso, gritou com voz esganiçada. Você não faria isso, não faria, é impossível. Você se lembra do momento de pânico que costumava acontecer nos seus sonhos? Havia um muro de escuridão à sua frente e um barulho em seus ouvidos. Havia alguma coisa terrível do outro lado do muro. Você sabia o que era, mas não se atrevia a arrastar para a luz. Eram ratos. O'Brien, disse Winston, fazendo um esforço para controlar a voz. Você sabe que isso não é necessário. O que quer que eu faça? O'Brien não deu uma resposta direta. Quando falou, foi do modo professoral que às vezes adotava. Olhou ao longe, pensativo, como se estivesse se dirigindo a uma plateia em algum ponto atrás das costas de Winston. Por si mesma, começou, a dor nem sempre é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor mesmo ao ponto de morrer. Mas para todo mundo existe um limite, algo fora de cogitação. Coragem e covardia não estão envolvidas. Se você está caindo de uma grande altura, não é covardia agarrar-se a uma corda. Se você está imergido de uma grande profundidade, não é covardia encher os pulmões de ar. É somente um instinto, não pode ser desobedecido. Acontece o mesmo com os ratos. Para você, eles são insuportáveis, uma forma de pressão intolerável. Você vai fazer o que lhe foi exigido. Mas o que é, afinal? Como posso fazer uma coisa se não sei qual é? O'Brien pegou a gaiola e trouxe para a mesa mais próxima. Então a pousou cuidadosamente sobre o tecido verde. Winston conseguia ouvir o sangue correr nos próprios ouvidos. Tinha a sensação de estar sentado em solidão completa. Estava no centro de uma vasta planície vazia, o deserto mergulhado na luz do sol, através do qual todos os sons lhe chegavam de distâncias imensas. Ainda assim, a gaiola dos ratos não estava nem a 2 metros dele. Os bichos eram enormes. Estavam naquela idade em que o focinho fica grosso e feroz e o pelo castanho em vez de cinza. O rato, disse O'Brien, ainda se dirigindo à plateia invisível. Embora seja um roedor, é carnívoro. Você sabe disso. Já ouviu dizer o que acontece nos bairros pobres dessa cidade. Em certas ruas, uma mulher não ousa deixar o seu bebê sozinho em casa, nem por 5 minutos, exceto que os ratos vão atacá-lo. Em pouco tempo, eles roem tudo, até os ossos, e também atacam pessoas doentes ou moribundas. Tem uma inteligência surpreendente para saber quando um ser humano está vulnerável. Houve uma explosão de guinchos na gaiola. Pareceu atingir Winston como se viesse de muito longe. Os ratos estavam lutando, tentando alcançar um ao outro através da divisão. Ouviu também um gemido profundo de desespero. Aquilo igualmente pareceu vir de fora dele. O'Brien pegou a gaiola e ao fazer isso pressionou algo nela. Ouviu-se um estalido agudo. Winston fez um esforço frenético para se soltar da cadeira. Era inútil, cada parte dele até a cabeça estava imobilizada. O'Brien moveu a gaiola para mais perto, estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Eu pressionei a primeira alavanca, comunicou. Você entende a construção dessa gaiola. A máscara vai se encaixar na sua cabeça sem deixar saída. Quando eu pressionar a outra alavanca, a portinhola vai deslizar para cima. Essas bestas famintas partirão como balas para cima de você. Já viu um rato saltar no ar? Eles vão pular no seu rosto e começar a comê-lo. Algumas vezes atacam primeiro os olhos, algumas vezes ascavam as bochechas e comem a língua. A gaiola estava mais perto e ia se aproximando.
Winston ouviu uma sequência de gritos estridentes que parecia ocorrer no ar acima de sua cabeça, mas lutou furiosamente contra o pânico. Pensar, mesmo com um mísero segundo restante, pensar era a única esperança. De repente, o choque do fedor de mofo dos bichos atingiu suas narinas. Houve em seu interior uma convulsão violenta de náusea e ele quase perdeu a consciência. Tudo ficou escuro. Por um instante enlouqueceu, parecia um animal que urrava. Apesar disso, voltou do apagão agarrado a uma ideia. Havia um único jeito de se salvar. Precisava interpor outro ser humano, o corpo de outro ser humano entre si e os ratos. O ciclo da máscara era grande o suficiente para tapar a visão de qualquer outra coisa. A portinhola de arame estava a poucos palmos de distância de seu rosto. Os ratos sabiam o que ia acontecer. Um deles pulava para cima e para baixo. O outro, um ancião dos esgotos, cheio de escamas, ficou de pé, as patas rosadas contra as barras, farejando ferozmente o ar. Winston conseguia ver os bigodes e os dentes amarelos. Mais uma vez, o pânico escuro tomou conta dele. Estava cego, vulnerável e desequilibrado. Era um castigo comum na China Imperial, disse O'Brien didático como sempre. A máscara se aproximava de seu rosto. O arame já roçava sua bochecha. E então, não foi um alívio. Apenas esperança, um minúsculo fiapo de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Mas ele havia subitamente entendido que em todo o mundo existia uma única pessoa a quem poderia transferir a punição. Um corpo que poderia enfiar entre si e os ratos. Passou a gritar freneticamente de novo e de novo. Façam isso com a Júlia, não comigo, com a Júlia, não me importa o que vocês façam com ela. Rasguem a cara, arranquem tudo até os ossos, não comigo, com a Júlia, não comigo. Sentiu que caía para trás a profundidades enormes, para longe dos ratos. Ainda amarrada à cadeira, tinha caído através do chão, através das paredes do edifício, através da terra, através dos oceanos, através da atmosfera, no espaço sideral, nos golfos entre as estrelas, para longe dos ratos. Sentia-se a anos-luz de distância, mas O'Brien ainda estava de pé ao seu lado. Ainda havia o toque frio do arame em sua bochecha, mas através da escuridão que o envolvia, ele ouviu outro estalo metálico e soube que a porta da gaiola tinha sido fechada e não aberta. Capítulo 6. O café castanheiro estava quase vazio. Um raio de sol diagonal atravessou a janela e cobriu de amarelo o tampo empoeirado das mesas. Era o horário solitário das 15. Uma musiquinha suave saía das teletelas. Winston estava sentado em seu canto habitual, observando um copo vazio. De vez em quando lançava um olhar para o rosto amplo que o esticava da parede oposta. O grande irmão está vigiando você, dizia a legenda. Sem ser solicitado, um garçom se aproximou e completou seu copo com gin Vitória, sacudindo para dentro dele umas poucas gotas de outras garrafas com um caninho atravessado da cortiça. Era sacarina aromatizada com cravos, a especialidade da cafeteria. Winston ouvia a teletela. No momento só havia música, mas era possível que a qualquer momento houvesse um boletim especial do Ministério da Paz. As notícias do fronte americano eram inquietantes ao extremo. Ele passara o dia todo preocupado com aquilo. O exército eurasiano, a Oceania estava em guerra com a Eurásia, a Oceania tinha sempre estado em guerra com a Eurásia, se movia para o sul a uma velocidade aterradora. O boletim do meio-dia não tinha mencionado nenhuma área específica, mas era provável que a foz do rio Congo já fosse um campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville estavam em perigo. Não precisava olhar um mapa para saber o que aquilo significava. Não era meramente uma questão de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o território da Oceania estava ameaçado. Uma emoção violenta, não exatamente medo, mas uma espécie de excitação inflamou-se nele e sumiu de novo. Parou de pensar na guerra. Ultimamente não conseguia fixar a mente em um assunto por mais do que uns poucos minutos a cada vez. Pegou o copo e o enxugou de um gole só. Como sempre, o gin o fez estremecer e até sentiu uma ânsia leve. Aquilo era horrível. O cravo e a sacarina, já repugnantes por serem tão enjoativos, não conseguiam disfarçar o cheiro oleoso. E o pior de tudo era que o arame de gin que o cercava noite e dia estava em sua mente misturado de maneira intrínseca ao cheiro daqueles. Ele nunca os nomeava, nem mesmo em pensamento, e sempre que possível nunca os visualizava. Tinha uma consciência apenas parcial disso, algo pairando perto de seu rosto, um cheiro que se prendia às narinas. O gin voltou e, através dos lábios arroxeados, ele soltou um arroto. Engordara desde que fora solto e havia recuperado a antiga cor. Na verdade, mais do que recuperado. Seus traços estavam mais grosseiros, a pele do nariz e das bochechas áspera e vermelha, e até o crânio calvo tinha um tom rosado profundo. Um garçom, de novo, sem ser solicitado, trouxe o tabuleiro de xadrez, o exemplar atual do Times, com a página aberta no desafio de xadrez. Então, vendo que o copo de Winston estava vazio, pegou a garrafa de gin e o encheu. Não havia necessidade de dar ordens, eles conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera, na sua mesa no canto estava sempre reservada. Mesmo quando o lugar ficava cheio, Winston a ocupava e ninguém se interessava em sentar muito perto dele, nem se dava o trabalho de contar as doses. A intervalos irregulares, os funcionários o presenteavam com um pedaço sujo de papel que dizia ser a conta, mas ele tinha a impressão de que sempre cobravam menos do que deveriam. Não teria feito diferença se fosse o contrário. Winston sempre dispõe de bastante dinheiro. Tinha até um emprego, para não dizer mamata, que pagava mais do que o trabalho anterior. A música da teletela parou e uma voz entrou em seu lugar.
Ele levantou a cabeça para escutar. Nada de boletins do front, porém. Era só um anúncio do Ministério da Fartura. No trimestre anterior, aparentemente, a cota de produção de cadastros do 10º plano trienal tinha sido superada em 98%. Ele analisou o desafio de xadrez e posicionou as peças. Era um final capcioso envolvendo 2 cavalos. As brancas começam e dão checkmate em 2 jogadas. Winston olhou para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão checkmate. Pensou com um certo misticismo nebuloso. Sempre sem exceção é assim. Em nenhum desafio de xadrez desde o início do mundo, as pretas jamais ganharam. Isso não simbolizava o triunfo eterno e invariável do bem contra o mal? O rosto imenso o encarava de volta, tomado por uma força tranquila. As brancas sempre vencem. A voz da teletela fez uma pausa e acrescentou em um tom diferente e bem mais sério. Estejam avisados de que devem estar atentos ao importante anúncio às 15h30. 15h30. Trata-se de uma notícia de máxima importância. Não se esqueçam, 15h30. E depois a musiquinha recomeçou. O coração de Winston se agitou. Seria o boletim do front. O instinto lhe dizia que más notícias estavam a caminho. Durante todo o dia, com breves momentos de ansiedade, a ideia de uma derrota esmagadora na África ia e voltava em sua mente. Ele parecia quase ver o exército de Euradas marchar como um enxame por cima da fronteira jamais rompida e tomando a ponta da África como uma fileira de formigas. Por que não fora possível superá-los por fora de algum jeito? O contorno da África Ocidental estava nítido em sua mente. Pegou o cavalo branco e o nomeou pelo tabuleiro. Aliás, e o moveu, pelo tabuleiro. Aquele era o lugar apropriado. Mesmo enquanto via a horda preta correr para o sul, ele enxergava outra força misteriosamente reunida de repente posicionada atrás das pretas, interrompendo a comunicação por terra e mar. Sentia que apenas por desejar trazia à existência aquela outra força, mas era preciso agir rápido. Se eles controlassem a África inteira, se tivessem campos aéreos e bases submarinas no cabo, isso partiria a Oceania em 2. Isso poderia significar qualquer coisa: derrota, ruína, reconfiguração do mundo, a destruição do partido. Winston inspirou profundamente. Uma mistura extraordinária de sentimentos, ou melhor, uma sucessão de camadas de sentimento em que não se podia identificar qual era a mais profunda, lutava dentro dele. O espasmo tinha passado, ele colocou o cavalo branco no devido lugar, mas por hora não conseguia se concentrar no desafio de xadrez. Seus pensamentos vagaram de novo, quase inconscientemente, ele traçou com o dedo na poeira da mesa. 2 mais 2 igual a 5. Eles não têm como entrar em você, ela dissera. Mas sim, eles tinham como fazer isso. O que lhe acontece aqui é para sempre, O'Brien avisara. Era verdade, havia coisas, suas próprias atitudes, das quais não se conseguia recuperar. Uma parte de você estava morta, explodida, cauterizada. Ele a tinha visto, tinha até mesmo falado com ela, não havia perigo nisso. Sabia, como que por instinto, que eles agora mal tinham interesse no que fazia. Poderia ter combinado de encontrá-la uma segunda vez, se algum dos dois tivesse desejado. Na verdade, encontraram-se por acidente. Foi no parque, um dia frio e cortante de março, quando a terra estava dura como ferro e a grama parecia morta. Não havia um broto em lugar nenhum, exceto um ou outro açafrão que se empurrava para cima para ser desmembrado pelo vento. Ele andava depressa com as mãos congelando e os olhos lacrimejando quando a viu a menos de 10 metros. Ocorreu-lhe que ela estava diferente, mas não sabia dizer porquê. Quase passaram pelo outro sem nenhum sinal. Então Winston se virou e a seguiu, não com muita pressa. Sabia que não havia perigo, ninguém teria o menor interesse neles. Ela não falou. Desviou pelo gramado como que tentando livrar-se dele e depois pareceu resignar-se a andar a seu lado. Pouco depois ambos estavam entre um punhado irregular de arbustos sem folhas, tão inúteis como esconderijo quanto como proteção contra o vento. Pararam. Estava frio demais. O vento assoviava entre os gravetos e agitava as flores de açafrão, poucas e de aspecto sujo. Winston pôs o braço ao redor da cintura dela. Não havia teletela, mas devia haver microfones escondidos. Além do mais, eles podiam ser vistos. Isso não tinha importância, nada mais tinha importância. Os dois poderiam ter deitado na grama e feito aquilo, se quisessem. O corpo dele congelou de horror diante dessa ideia. Ela não teve nenhuma reação ao abraço, nem tentou se soltar. E então ele reparou no que tinha mudado nela. O rosto estava mais cheio e havia uma longa cicatriz parcialmente escondida pelo cabelo que ia da testa à têmpora. Mas a mudança não era essa. Era a cintura mais grossa e que de um modo surpreendente tinha enrijecido. Ele se lembrou de certa vez, depois da explosão de uma bomba, quando ajudara a arrastar um cadáver para fora de uns escombros e tinha se espantado não só com o peso inacreditável, mas com sua rigidez e estranheza de manuseio. Que o fazia parecer mais pedra do que carne. O corpo dela era como aquilo. Ocorreu-lhe que a textura da pele feminina estaria bastante diferente do que antes. Não tentou beijá-la, nem mesmo conversá-la. Enquanto andavam de volta cruzando o gramado, ela o fitou pela primeira vez. Foi apenas um lance momentâneo cheio de desprezo e desgosto. Ele questionou se seria um desgosto que vinha apenas do passado ou se era inspirado também por seu rosto inchado e pela água que o vento continuava arrancando de seus olhos. Sentaram em 2 cadeiras de ferro lado a lado, mas não próximos demais. Ela parecia prestes a falar. Moveu o sapato grosseiro alguns centímetros e esmagou um graveto. Ele reparou que aqueles pés pareciam ter crescido. Eu traí você, ela disse sem preâmbulos. E eu traí você, ele falou. Ela lhe lançou outro olhar de desgosto. Algumas vezes eles ameaçam você com uma coisa que você não consegue suportar nem imaginar. E daí você diz, não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano. E talvez você finja, depois que foi só um truque, que você só declarou aquilo para que eles, para eles pararem.
que não estava falando sério, mas não é verdade. Na hora em que está acontecendo, você está levando a sério. Acho que não tem outro jeito de se salvar e está mais do que disposto a salvar a si mesmo daquela maneira. Você quer que aquilo aconteça a outra pessoa e não dá a mínima para o que ela vai sofrer. Só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo, ele ecoou. E depois disso, você não sente mais a mesma coisa em relação àquela pessoa. Não, ele disse. Você não sente mais a mesma coisa. Os dois pareciam não ter mais nada a dizer. O vento grudava os macacões finos contra seus corpos. Quase de repente, tornou-se embaraçoso ficar sentado ali em silêncio. Além disso, estava frio demais para ficar parado. Ela disse algo sobre apanhar o metrô e se levantou para partir. Precisamos nos encontrar de novo, ele sugeriu. Sim, ela concordou. Precisamos nos encontrar de novo. Ele a seguiu com hesitação por uma pequena distância, meio passo atrás, e não voltaram a falar. Ela não tentou afastá-lo, mas andou à velocidade exata que o impediria de acompanhá-la. Ele decidira que a acompanharia até a estação do metrô, mas de repente o processo de segui-la no frio pareceu sem sentido e insuportável. Foi tomado por um desejo não tanto de se afastar de Júlia, mas de voltar para o café Castanheira, que nunca tinha parecido tão convidativo quanto naquele momento. Teve uma visão nostálgica de sua mesa no canto, com o jornal, tabuleiro de xadrez e o fluxo constante de gin. Acima de tudo, ali estaria quente. No instante seguinte, não totalmente por acidente, permitiu-se ficar separado dela por um pequeno grupo de pessoas. Fez uma tentativa desanimada de alcançá-la, depois desacelerou, virou e partiu na direção oposta. Quando tinha avançado 50 metros, olhou para trás. A rua não estava cheia, mas ele já não conseguia distingui-la. Qualquer uma das duas figuras que se apressavam poderia ter sido ela. Talvez seu corpo enrijecido e volumoso já não pudesse ser reconhecido pelas costas. Na hora em que está acontecendo, ela dissera, você está falando sério. Ele falara muito sério, não apenas dissera aquilo como havia desejado que acontecesse. Queria que ela e não ele fosse entregue aos... Alguma coisa tinha mudado na música que saía da teletela. Uma nota rachada e cômica, uma nota baixa soou. E depois talvez não estivesse ocorrendo, talvez fosse só uma lembrança sumir na forma de um som. Uma voz começou a cantar. Sob a castanheira frondosa eu vendi você e você me vendeu. As lágrimas inundaram seus olhos. Um garçom que passava notou que o copo dele estava vazio e voltou com a garrafa de gin. Winston pegou o copo e o cheirou. Não melhorava, piorava a cada gole que ele tomava. Mas havia se tornado o elemento onde ele mergulhava. Era sua vida, sua morte e sua ressurreição. Era o gin que o afundava no estupor toda noite e o acordava toda manhã. Quando despertava, raramente antes das 11, com as pálpebras coladas, a boca queimando e as costas que pareciam quebradas, seria impossível levantar-se da horizontal se não fosse pela garrafa e pelo copo colocados ao lado da cama na noite anterior. No meio do dia, ficava sentado com a expressão vidrada, a garrafa à mão, escutando a teletela. Das 15 até a hora de fechar, era parte da mobília do café Castanheira. Ninguém se importava mais com ele, nenhum assovio acordava, nenhuma teletela o perturbava. Ocasionalmente, talvez 2 vezes por semana, Winston se dirigia a um escritório empoeirado e com ar de abandono no Ministério da Verdade fazia algum trabalho ou o que chamavam assim. Fora indicado para o setor de um subcomitê que brotara de um dos incontáveis comitês que lidavam com pequenas dificuldades sugeridas na compilação da 11ª edição do Dicionário de Novo Idioma. Estavam envolvidos na produção de um arquivo chamado Relatório Provisório, mas ele nunca descobriu ao certo o que estavam reportando. Tinha algo a ver com a questão de as vírgulas serem posicionadas dentro ou fora das aspas. Havia outros 4 membros do comitê. Em certos dias eles se reuniam e prontamente se dispersavam de novo, admitindo com franqueza que não havia nada a fazer. Mas em algumas ocasiões punham-se a trabalhar quase com ansiedade, fazendo uma demonstração tremenda de suas minutas e rascunhando longos memorandos que nunca eram terminados. A discussão sobre determinado assunto se tornava extraordinariamente complexa e obscura, com divergências sutis sobre definições, digressões enormes, brigas e até ameaça de recorrer a instâncias superiores de autoridade. Então, de repente, a vida se esvaía e eles ficavam sentados em volta da mesa, encarando-se mutuamente com olhos opacos, como fantasmas desvanecendo na madrugada. A teletela ficou em silêncio por um instante. Winston levantou a cabeça de novo. O boletim! Mas não, eles só estavam trocando a música. Ele tinha um mapa da África bem claro em sua cabeça. A movimentação dos exércitos era um diagrama, uma flecha preta cortando verticalmente na direção sul e uma flecha branca cortando horizontalmente na direção leste, por cima da cauda da primeira. Como que, em busca de reafirmação, levantou o olhar para o rosto imperturbável no retrato. Seria concebível que a segunda flecha nem mesmo existisse? Seu interesse voltou à estaca zero. Ele tomou mais um grande gole de gin, apanhou o cavalo branco e tentou um movimento. Cheque, mas evidentemente não era a jogada certa, porque... Sem ser chamado, uma lembrança veio à sua mente. Ele viu um quarto iluminado por velas, com uma cama grande e uma colcha branca. E ele mesmo, um menino de 9 ou 10 anos, sentado no chão, sacudindo uma caixa de dados e rindo animado. Sua mãe estava sentada à sua frente e também ria. Devia ser um mês antes do desaparecimento dela. Era um momento de reconciliação, quando a fome teimosa e seu estômago estava esquecido e um antigo afeto por ela temporariamente reavivado. Ele se lembrava bem desse dia com uma chuva forte, quando a água escorria pela janela e a luz do lado de dentro era fraca demais para permitir a leitura. O tédio das 2 crianças no quarto escuro e entulhado se tornou insuportável. Winston chorou e resmungou, fez exigências fúteis por comida, percorreu o quarto tirando tudo do lugar e chutando o lambril até que os vizinhos bateram na parede, enquanto a criança mais nova gemia de forma intermitente. No final a mãe disse, agora seja bonzinho que eu vou comprar um brinquedo. Um brinquedo ótimo que você vai adorar. E depois partiu na chuva até uma lojinha de bugigangas ali perto, que ainda abria esporadicamente, e voltou com uma caixa de papelão contendo o conjunto do jogo Cobras e Escadas. Ele nem conseguia se lembrar do cheiro de papelão molhado. Era um jogo muito ruim. O tabuleiro estava rachado e os pequenos dados de madeira eram cortados tão toscamente que mal paravam de lado. Emburrado e indiferente, Winston olhou para o brinquedo, mas então sua mãe acendeu um toco de vela e eles se sentaram no chão para jogar. Logo ele estava animado, gritando de rir, conforme as fichas esperançosas subiam as escadas para depois despencar e deslizando pelas cobras, quase de volta ao ponto de partida. Jogaram 8 partidas, ganhando
ganhando 4 cada um. A irmãzinha, jovem demais para entender o jogo, ficou sentada encostada em um apoio, rindo, porque os outros riram. Por uma tarde inteira, foram felizes juntos como no início de sua infância. Winston expulsou a cena de sua mente. Era uma falsa memória. De vez em quando, falsas memórias o perturbavam. Não tinha importância desde que a pessoa se reconhecesse como eram. As reconhecesse como eram. Algumas coisas tinham acontecido, outras não. Ele se concentrou no tabuleiro e apanhou o cavalo branco de novo. Quase no mesmo instante, deixou-o cair na mesa com um estalo. Havia dado um pulo como se um alfinete o tivesse espetado. Uma trombeta estridente perfurou o ar. Era o boletim. Vitória. Era sempre vitória quando uma trombeta precedia as notícias. Uma vibração cruzou a cafeteria. Até os garçons pararam e ficaram atentos. O toque da trombeta aumentou o volume. Logo uma voz empolgada estava tagarelando na teletela, mas ao começar já foi quase abafada pelo grito de alegria vindo de fora. As notícias tinham corrido pelas ruas como vento. Ele conseguiu ouvir apenas o suficiente do que saía da teletela para perceber que tudo tinha acontecido conforme previra. Uma vasta armada naval reunida secretamente, uma explosão súbita na retaguarda inimiga, a flecha branca cortando a cauda da preta. Fragmentos de frases triunfais venciam o ruído. Vasta manobra estratégica, coordenação perfeita, derrota absoluta, 500 mil de prisioneiros, completa desmoralização, controle da África inteira, trazer a guerra a uma distância visível de seu fim, vitória, a maior vitória da história humana, vitória, vitória, vitória. Sob a mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Ele não tinha se mexido de seu assento, mas em sua mente estava correndo muito depressa, estava com as multidões lá fora, celebrando aos berros até ficar sem voz. Olhou para cima de novo, para o retrato do grande irmão, o colosso que sustentava o mundo, a rocha contra a qual as hordas da Ásia se batiam em vão. Pensou como 10 minutos antes, sim, apenas 10 minutos, ainda existiam equívocos em seu coração, enquanto ele perguntava a si mesmo se as notícias do fronte seriam de vitória ou de derrota. O que havia percebido era bem maior que o exército eurasiano. Muito tinha mudado dele desde aquele primeiro dia no Ministério do Amor, mas a cura final decisiva nunca acontecera até aquele momento. A voz da teletela ainda despejava seu relato sobre prisioneiros, pilhagens e massacres, mas os gritos externos tinham diminuído um pouco. Os garçons voltavam ao trabalho, um deles se aproximou com a garrafa de gin. Winston, sentado em um devaneio abençoado, não prestou atenção enquanto o copo era abastecido. Não mais corria, nem celebrava. Estava de volta ao Ministério do Amor, com tudo perdoado, sua alma branca como neve, no banco dos réus confessando tudo, incriminando todas, percorrendo o corredor de azulejos brancos com a sensação de andar à luz do sol e um guarda armado às suas costas. A tão aguardada bala estava penetrando em seu cérebro. Olhou para o rosto enorme. Precisara de 40 anos para entender que tipo de sorriso se escondia sob o bigode preto. Engano cruel e desnecessário. Exílio teimoso e alto imposto para longe do peito amado. 2 lágrimas com aroma de gengibre pingaram das laterais de seu nariz. Mas estava tudo bem, a luta estava encerrada. Ele tinha conquistado a vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão.